Hoje eu vou mostrar para vocês que são da reforma, que seguem a reforma interior, a reforma do espírito, aquele que está nascendo nova criatura, que está deixando de ser a velha criatura para se tornar a nova criatura. Eu vou mostrar para vocês, como sempre tenho falado, que devemos nos fechar no Novo Testamento em Pedro, João e Tiago. Oriento vocês que querem a reforma do templo verdadeiro, que é vocês mesmos. O templo de Deus não é a congregação cristã no Brasil e nenhuma outra denominação. O Salvador do mundo não é Paulo, não é o apóstolo Paulo, que Paulo pregou muitas verdades, mas muitas coisas ele desmentiu Jesus. Muitas. Entre elas, o serviço sacerdotal. Eu vou mostrar 2 ou 3 versos aqui de João, que esteve com Jesus, andou com Jesus, tomou café, almoçou, jantou, lanche, passou fome, passou dificuldade, pegou tempestade no meio do mar. Pedro, João e Tiago, entre os 12, dos 12, foram escolhidos para subir no Monte das Oliveiras, para subir no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque eles estavam mais espiritualizados, mais espirituais, com todos os seus erros, ainda tinham mais dedicação, conheciam mais a fundo Jesus Cristo, andaram com Jesus. Pedro, João e Tiago não eram assassinos convertidos. Enquanto eles andavam com Jesus, Paulo matava os cristãos. Então, Pedro, João e Tiago deve ser lido por vocês. Apartem-se do apóstolo Paulo, porque ele tem uma doutrina onde tem verdades e mentiras. Através de Paulo, nasceu as igrejas evangélicas, protestantes, tudo na base da igreja apostólica, com os ensinos de Paulo. Vocês nunca vão pegar Pedro, João e Tiago levantando, dizendo que vocês dependem de ir em templo, nem ser submisso a pastor nenhum. E nunca Pedro, João e Tiago mandou ser imitador deles. Eles sempre falaram do amor de Deus. Olha o que João fala aqui. Livro de João, que é um apóstolo que andou com Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Depois ele fala: vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. No verso 14. Do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Aqui no verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, gente,
Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então vocês estão vendo o ensinamento de quem andou com Jesus, tá? Tá? Vocês estão lendo o ensinamento de quem andou com Jesus. Então aqui ele está dizendo que é o amor. E ainda João diz, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Se não amamos o nosso irmão que vemos, como podemos amar aquele que não vemos? Olha aqui, ó, se alguém só fala de amor, João só fala de amor. Na verdade, é 1 João capítulo 4, isso daqui, tá, gente? Olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tá? Essa aqui é a palavra de Jesus na boca de João, que andou com Jesus. Nele nós podemos confiar nessas palavras, porque ele andou com Jesus, é o apóstolo do amor. Tá? Ele não foi auto-ordenado, não andou de cavalo, não caiu de cavalo, não viu luz iluminada nenhuma. Vejam, reparem que para Pedro, João e Tiago não precisou aparecer uma luz no caminho de Damasco, não ficou cego, já foi ordenado pelo próprio Jesus Cristo. Não que nem Paulo, que se auto-ordenou, baseado em que ouviu uma voz, mas não viu nada. Ouviu uma voz. Depois ele diz que os que estavam com ele ouviram, e depois ele diz em outra parte que os que estavam com ele, não ouviram nada. São duas versões, ou seja, tem mentira. Onde tem duas verdades conflitantes, uma é mentira. E quem mente não é filho de Deus. Aliás, o próprio Paulo disse, o Dr. Paulinho, se pela minha mentira abundou a graça de Deus, por que me tendes como pecador? E era dissimulado. Me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentil para com os gentios. Aí já mostra a mentira, porque ele disse que era judeu de nascimento. Então como é que ele se fez de judeu? Como você vai se fazer de judeu se você é judeu? Você é judeu. Não é se fazer de judeu, você é judeu. Tá? Então, se pela minha mentira a graça de Deus abundou, não, a graça de Deus não abunda na mentira, a graça de Deus cresce no amor e não em doutrina. O que João diz aqui? Que quem ama o próximo tem Deus no coração. Aperfeiçoado o amor, ó, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu pergunto para vocês da congregação. Vocês têm medo do ancião? Não, né? Vocês não têm medo do ancião, não, né? Então, se vocês não têm medo do ancião, por que vocês são anônimos aqui na internet? Porque na hora de criticar os críticos, vocês são anônimos. Se vocês não têm medo, por que vocês obedecem os tópicos? Por que vocês lutam para não perder a liberdade na igreja? João não falou nada disso. E eu acredito nas palavras de João, por quê? Porque João andou com Jesus. Isso que vocês ainda não entenderam. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Continuando, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João, que andou com Jesus, disse, né, que ele amou tanto o mundo. Então Jesus, o Pai, Deus Pai, amou Jesus, Deus Pai amou o mundo, amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Paulo já diz diferente. Paulo em Gálatas 1,15 diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Vocês estão percebendo o engodo aqui? Aqui, João, que andou com Jesus, disse que ele amou o mundo e tudo. E todo aquele que crê, para que todo o que nele crê não pereça. Então, parte de nós querer aceitar Jesus ou não. Então, a salvação é para todo mundo. Todo mundo. Para Paulo, não. Para Paulo já é o quê? Aqueles que foram separados desde o ventre. E nos chamou por sua graça. E me chamou. Vocês estão vendo a diferença, gente?
Então não bate. Quem andou com Jesus diz que Jesus morreu por todos. Todo mundo que crê em Jesus, ele tem a salvação. Todo mundo. Aquele que invocar Jesus tem amor. Tem um amor no coração e ele tem Deus no coração. Ele ama o próximo, então ele pratica a caridade. Todos que praticam a caridade para João, que andou com Jesus, ele tem a salvação. Para Paulo não, é só quem Deus escolheu no ventre. Essa é a doutrina da congregação. Doutrina de João Calvino. Muitos não entendem bem o que é João Calvino. João Calvino é o fundador da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem a doutrina da predestinação, onde Deus escolheu, essa doutrina do Deus nos chamou para a sua graça, é o seguinte, é que nem chamou Paulo. Vocês estão vinculados a Paulo. Vocês não estão vinculados a Jesus. Para estar vinculado a Jesus, você tem que ouvir a palavra de quem andou com Jesus. João andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Paulo era assassino enquanto Jesus pregava, Paulo matava. Tá? Então, esse Deus me chamou para a sua graça é o que? Reflexo de uma doutrina do fundador da igreja presbiteriana, João Calvino, que é o calvinismo. Tá? E aí que acontece? O fundador, né? Na realidade, o irmão Franciscão não é o fundador da congregação. A gente sabe disso, já foi estudado sobre isso. O nome dele foi usado indevidamente para a congregação. Mas o sistema da congregação, ele nasceu a partir de uma falsa interpretação, das pregações do irmão Franciscão, que uma vez falou o seguinte: Deus há de trazer entre nós todos aqueles que hão de ser salvos. Essas palavras ditas pelo irmão Franciscão foram pegas ao pé da letra, colocado quem Deus tem um plano de salvação, Deus vai chamar no meio da congregação. Foi ali a confusão que fizeram, porque o irmão Franciscão também, por ser diácono na igreja presbiteriana, pode ter utilizado uma frase, né, como nós temos nos históricos da congregação. Vamos se basear, independente da realidade dos fatos, no que diz a congregação. A congregação coloca lá o ensinamento que o irmão Franciscão disse isso. Então a congregação está estribada nisso, que aqueles que hão de ser salvos, Deus vai trazer para a congregação. É por isso que o povo da congregação diz, Deus me chamou para essa graça. Por quê? Porque eles seguem João Calvino, a doutrina calvinista da predestinação. Aprendida com quem? Com Paulo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Por isso que na congregação fala, desde o ventre da tua mãe te escolhi e te chamei. Que Deus nos escolheu e Deus nos chamou para essa graça. Aí eu pergunto para vocês, quem Deus não chamou para a graça receber é o quê? É criatura, não é filho de Deus. Pode ver que não são filhos de Deus aqueles que não se batizam entre nós. É o tópico de 1961, de 21 de abril de 1961. É um tópico fundamental e que não foi anulado. Porque se fosse anulado, a congregação pararia de rebatizar as pessoas. Se tirar o tópico de 1961, dizer que só é filho de Deus, só é irmão na fé, ou filho de Deus, quem se batiza na congregação, a congregação vai ser obrigada a aceitar pessoas de outras denominações já batizadas e vir para a congregação. Aliás, o que seria para a congregação um ótimo negócio, né? E aumentar drasticamente o número de coleteiros. Porque o que tem de gente enganada achando a congregação um paraíso, querendo vir, não é brincadeira. Só depois que passa pelo paraíso que conhece o inferno mesmo. Que no começo, as portas abertas para todos, né? E lá no fundão, um belo de um pontapé no traseiro de todo mundo, que não concorda com as mentiras dos anciãos, com o abuso, com o nepotismo, com a discriminação da mulher, com o exclusivismo, com o preconceito, com o orgulho, com a hipocrisia. Então agora é que eu pergunto para vocês, isso é o que Jesus ensinou? Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu pergunto, as pessoas da Assembleia de Deus não creem em Jesus? Os católicos não creem em Jesus? Os espíritas não creem em Jesus? Todos creem em Jesus. Mas nem os budistas são inimigos de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus não pereça. Ora, basta a pessoa desejar crer. Crer em Jesus, ele tem a salvação. Isso, palavra de quem andou com Jesus. E Gálatas, Paulo, não, é só quem Deus separa, vocês estão vendo? É por isso que vocês estão no engano, é por isso que vocês são exclusivistas da congregação,
porque vocês estão a doutrina do anticristo. Vocês são inimigos de Cristo. Olha que João fala de novo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Castigo é o que mais tem na congregação, é castigar. Cortar a liberdade não é um castigo? Então as pessoas andam não por amor, elas têm medo do castigo. Vocês estão seguindo Provérbios de Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vocês estão no Velho Testamento. João não falou nada disso. Eu posso falar de João tranquilamente, cara limpa, porque João era amigo íntimo de Jesus. Como que eu não vou acreditar num cara desse? Um irmão, é um irmão. João é só um irmão. E ninguém honra João. Ninguém honra. Trata João como um apóstolo de segunda categoria. E coloca um Paulo como apóstolo das igrejas. Você tem que escolher, ou você segue quem andou com Jesus. E olha que João nunca mandou imitar ele, hein? E que confirmou as palavras de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para salvar os escolhidos. É esse o problema do calvinismo. Para o calvinista, Jesus morreu na cruz só pelos seus eleitos, só pela sua igreja. Mas a sua igreja é composta por quem ele escolhe, e não por quem deseja. Não por aquele que deseja, que busca. Assim conhecemos quem tem o amor, está em Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso aqui, confissão, gente, é o batismo. O batismo é uma confissão pública de que você aceita Jesus como Filho de Deus. O batismo não é para limpar pecados, para perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo. E quem nos remiu, nos perdoou dos pecados é o sangue de Jesus. E nos deu a vida eterna, a ressurreição de Cristo. Ora, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. A congregação diz que se alguém confessa publicamente o nome de Jesus, é falso, não é Filho de Deus. E João diz que é. Por quê? Eles acham que Deus tem um plano especial na vida das pessoas que Deus escolheu para ir para a congregação. Eu pergunto, isso não é doutrina do anticristo? Doutrina do diabo mesmo? Vamos falar assim, diabo, para vocês entenderem, né? Porque eu tenho que conversar com vocês de acordo com a fé de vocês para vocês me entenderem. Não vou discutir aqui a existência do diabo, mas vocês acreditam na existência pessoal do diabo. Vocês fazem confissão de fé do diabo. Na congregação é obrigado a confessar que crê no diabo. João falou, quem confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se eu aceito Jesus, então Deus está em mim. Não, a congregação diz que para Deus estar em você, você não pode sair da congregação. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus na congregação, se batiza, aceita Jesus, e se você sair da congregação, Deus não permanece em você. Deus larga você, você se torna um desviado, se torna um desviado, e 7 espíritos tomam conta de você. Se a mulher corta o cabelo e aceita Jesus, Jesus não está nele, é o que diz a congregação. Se uma mulher usa calça comprida, se uma mulher corta o cabelo, se um homem decide não ser cúmplice das más obras da congregação, decide não concordar com o nepotismo, a discriminação da mulher, e sai da congregação e crê em Jesus, ele diz que é desviado e Deus não permanece nele. Ora, como que Deus não permanece? Porque o Deus permanece nele, gente, é uma grande e importante lição. Se Deus permanece em nós, aonde quer que nós vamos, Deus permanece em nós. Ora, se Deus permanece em nós, por que Deus deixaria de permanecer em nós? Porque nós saímos da congregação. Ora, se eu confesso que eu creio em Jesus, se eu estou na congregação, Deus está comigo. Mas se eu saio da congregação, eu não sou desviado da graça. Eu permaneço na graça do Filho de Deus. Porque eu pratico o amor. Ó. O amor de Deus tem por nós, confiamos nesse amor. Nós temos que ter confiança no amor de Deus e não na salvação do ancião. Aí o ancião não faz culto de velório porque o cara parou de congregar. Chama de desviado, chama os críticos de filhos do diabo. Pai, mas a gente crê em Jesus. E eu creio em Jesus. Todos os meus vídeos eu pronuncio o nome de Jesus. Todos. Toda minha pregação está em volta de Jesus. Como que Deus não está em mim? Como que eu sou chamado de anticristo se eu creio no Jesus? E a caridade? Eu pratico a caridade, só que eu não exponho. As pessoas não sabem o que eu já fiz pelo povo da congregação em oculto. Até ancião já se valeu dos meus préstimos, meus conhecimentos. E eu nunca, ninguém aqui sabe. Quem faz a caridade não pode mostrar. A congregação faz marketing
com o diácono, a congregação, Deus mandou um diácono da congregação. Não, quem faz a caridade é a pessoa, não é o diácono. O diácono tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. E não sair praticando a caridade entre os irmãos. Quem pratica a caridade entre os irmãos é as próprias pessoas, mas na congregação você não pode brilhar, você não pode pregar, você não tem ministério de evangelista. Mas Jesus mandou evangelizar. A congregação diz que na congregação não tem ministério de evangelista. Diz assim, para o povo sair falando da congregação, anunciando Jesus na congregação. Aí quando a pessoa entra para a congregação, fala, Deus me chamou para essa graça. Não, não foi Deus que te chamou para essa graça. A graça que Deus te chamou foi para Jesus Cristo, olhar para Jesus, não importa onde você está. A congregação diz que chamar para Deus me chamou para essa graça é você se batizar na congregação. Então a doutrina do anticristo. Se é a doutrina do anticristo, quem preside a congregação é o anticristo, espírito do anticristo, e os anciãos são demônios. Demônios de eterno. Ah, mas você está ferindo a fé. Não, eu participei da congregação há 40 anos. Eu posso falar porque eu dei coletas. Eu toquei na orquestra, eu saí com os anciãos. Eu sou da congregação, eu posso criticar. Mas você saiu. Não, eu saí, mas eu tenho liberdade. Não tem nenhum documento, nenhuma ata que prove que me cortou a minha liberdade. Então, enquanto eu sou membro, eu posso não exercer o meu direito, mas eu sou membro. Para tirar, eu tenho que fazer uma ação. Agora que eu sou advogado, eu exijo o devido processo legal. Vocês não vão cortar minha liberdade porque eu estou criticando. Porque eu estou coberto pela Constituição Federal Brasileira. Tá? Então, se Deus é amor, e quem está no amor, quem pratica o amor, está com Deus. Foi o que Jesus falou. Aquele que dá um copo de água para um filho meu, não ficará sem seu galardão. Foi o que Jesus falou. Ora, se Jesus falou que a gente tem que praticar, que aquele que dá um copo d'água, ou seja, aquele que tem, né, a boas obras, sim. Ah, mas não somos salvos pelas obras. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou que quem viesse me dar de vestir, de comer, então o cara teve boas obras. Horas. Para Tiago, que andou com Jesus também, tá, que a fé sem obras é morta. Não, para Paulo não. Não somos salvos pelas obras para ninguém se vangloriar. Horas, como assim não se vangloriar? Mas ele se vangloriou de ir para o terceiro céu e só ele ser digno de ouvir as coisas inefáveis que a nenhum homem é lícito falar. Ele passou na frente de Jesus, porque Jesus falou, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu falei para vocês. Paulo não, falou que o que ele ouviu no céu, no terceiro céu, nós não somos dignos. Então ele sim é arrogante, não nós. Ele sim, solteiro, disse que não era para tocar em mulher, que era uma aflição, sendo que Deus falou que era para casar-se, unir-vos e multiplicar-vos. Passou na frente de Deus e solteiro exigiu que quem pregasse fosse casado, sendo ele solteiro. Isso sim, achar que é imune aos ensinamentos, é uma imunidade espiritual, é que nem os anciãos da congregação. A doutrina é só para o povo, né? Quando é filho de ancião, eles protegem. Quando é o próprio ancião, eles protegem. Quando a gente critica o ancião, a gente é filho do diabo. Quando eles cortam a nossa liberdade, eles são servos de Deus, né? Então, Deus não te chamou para a congregação. Se Deus te chamou para alguma coisa, foi para você crer em Jesus. Quem crê em Jesus tem a salvação. Quem crê nele, quem confessa publicamente o seu nome, quem confessa aqui, verso 15, quem confessa publicamente Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E o que a congregação fala aqui? Quem confessa Jesus e não fica na congregação, Deus não permanece nele. Então é anticristo, é inimigo de Cristo. Anticristo não é esses carinha boboca aí do Apocalipse de vocês aí que ficam botando terror nas pessoas. Porque vocês pregam o Apocalipse, muitos defensores supostamente críticos falam do Apocalipse para botar medo nas pessoas. Colocar medo no inferno. Botar medo nas pessoas para as pessoas obedecerem por medo do inferno e não por virtude da regeneração. Quem é regenerado pratica o bem porque tem amor no coração e não porque tem medo de ir para o inferno. A pregação é outra. Então Deus não te chamou para se receber. Você ficou com vontade, você se sentiu atraído, você foi enganado, você achou que lá era a graça de Deus, entendeu? A congregação não é a graça de Deus. A congregação é uma denominação humana governada por homens que escolheram a vaidade de ser semideuses. Entendeu? Eles poderiam falar, aqui é uma ramificação da obra de Deus. Aqui é mais um grupo que escolheu servir a Deus entre outros grupos que professam o nome de Deus. E dizer que todo aquele que professa o nome de Deus é salvo. É isso que a congregação tinha que pregar. Que a congregação é uma forma de servir a Deus, através de algumas tradições, e jamais invalidar o batismo dos outros.
Jamais falar que quem não está na congregação e professa o nome de Cristo é criatura, não é filho de Deus. Filho de Deus é só quem se batiza. Mas nós não pensamos assim. Não, mas a doutrina é essa, não adianta. Tanto é verdade que todo mundo tem que se rebatizar. E todo mundo que para de congregar, a congregação não dá uma carta de referência de bom testemunho. Ela só dá carta de referência de bom testemunho a quem obedece pianinho os mandamentos do ancião. Então Jesus não falou nada disso, João não falou nada disso, João, Pedro, Tiago não falou nada disso, a Assembleia de Jerusalém não falou nada disso, graças de Deus. Tópicos, 3 tópicos, Assembleia de Jerusalém. Apartar da idolatria, comida sacrificada aos ídolos, e da imoralidade sexual, que é o crime sexual. Cada tempo tem uma adaptação. Nós temos que seguir a lei vigente do Código Penal de crimes sexuais vigentes. O que não é crime na esfera sexual não é imoralidade. Imoralidade é o crime. O que não é crime, ter relação sexual antes de casar, não é crime. No tempo bíblico era. Os judeus eram obrigados a casar virgem. Jesus não mandou ninguém casar virgem. Jesus mandou a gente amar uns aos outros. Tanto que conversou com uma mulher que teve 7 maridos, ele não condenou a mulher. Não usou palavra de condenação. Se tivesse tantos homens e o que está com você agora não é teu. E Jesus mandou ela para o inferno? Não, ainda usou de palavra de misericórdia. Vocês usam a palavra do rei Davi como palavra de Deus. Um cara que pegou o seu melhor amigo, soldado, entregou a carta da própria morte dele para ele morrer na batalha, para ele pegar a mulher dele. E esse para vocês tem a palavra de Deus do Velho Testamento. E Jesus sempre em segundo lugar. Pedro, João e Tiago, sempre em segundo lugar. Vocês gostam de Velho Testamento de Paulo. Por quê? Porque Paulo era doutor judaico. Ele trouxe para o Novo Testamento o que Jesus aboliu do Velho. Só que deu o que? Uma roupagem cristã. Exaltou o nome de Jesus, botou o sacerdote no meio e mudou a graça de Deus para graça templária. Quer dizer que então Deus só ama aquele que está dentro da congregação, entendeu? Não existe palavra de amor fora da congregação. Se você tem um milagre que você recebeu de Deus pela tua fé, e você quer agradecer a Deus lá na Assembleia de Deus, Ele manda você pedir perdão. Se você casa com uma pessoa que professa o nome de Jesus de outra denominação, eles cortam a tua liberdade. Isso é graça de Deus? Não. Isso daí é graça do diabo. É a obra do anticristo na terra. A congregação é a pior seita que você pode pisar aos teus pés, porque ela é anticristo, doutrina de anticristo, declarada com a maior cara de pau, vindo na televisão, dizer diante das câmaras que Deus perdoa, mas eles não perdoam. Isso prova que a congregação é o templo do diabo, do anticristo, governada por demônios. Demônios soberanos. Soberano na graça de Deus é Jesus e o amor. E nem Jesus se coloca como bom. Bom é o meu Pai que está no céu. A soberania da graça de Deus é o amor e não um grupo de demônios de terno e gravata.